Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior ainda, o quê? A rotura, o buraco, o furo. Nem se põe vinho novo, escute bem, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres o quê? Novos. E ambos se conservam. Ambos se conservam. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que o que Deus começou a falar com você nessa reunião. Nem se tirem, nem se põem. Olha, só para você entender um pouco mais de tudo que vai ser falado aqui. O odre significa vasilha, recipiente. E o odre, esta vasilha que a Bíblia está falando, era feito do couro de cabra. Era feito do quê? Era feito de couro de cabra. E se tinha um motivo por quê? Eles costuravam o couro de cabra, e quando se colocava vinho na vasilha e se guardava o vinho, o que acontece com ele? Fermenta. E o couro de cabra tem a possibilidade de se moldar, de esticar. Quem está entendendo? O vinho afermentou, o vinho cresceu, o couro de cabra fez o que também? Cresceu. Então ele armazenava aquele vinho. Aquele vinho novo que era colocado no odre novo. Então ali eles se adaptavam. Mas se porventura eu tirasse aquele vinho e eu fosse colocar um vinho novo, eu não podia colocar um vinho novo no mesmo odre, porque o odre, aquele odre que já havia sido esticado, aquele odre que já tinha passado pela metamorfose, pela transformação, ele não suportaria, ele não aguentaria de novo uma nova fermentação, um vinho novo. Por isso a Bíblia diz que não se põe vinho novo em odre o quê? Velho. Vai arrebentar. Não vai dar certo, porque vai estourar. Vai se perder o odre e vai se perder também o quê? O vinho. O vinho. Porque o odre, depois que ele sofre a fermentação do vinho, da bebida, ele fica duro. Ele fica o quê, gente? Ele fica um couro duro, incapaz de ter elasticidade de volta, incapaz de ser flexível novamente. Então, por ser couro de cabra, e depois de ter sofrido com a fermentação do vinho, ele fica duro, áspero. Duro, mas duro mesmo, áspero. Então ele não aguenta outro vinho novo. Quem entendeu até aí? Você vai entender já já o porquê que eu estou te explicando isso. A pessoa que ela não é renovada em sua mente pelo poder de Deus, quando ela não sofre, você aprenda isso aqui no nome de Jesus. Quando ela não sofre a transformação na mente dela pelo poder do Espírito Santo, ela se torna um couro duro. Ela é impossível de receber novidade de vida. É impossível receber um novo de Deus.
O novo não pode chegar na vida dela porque ela é incapaz de absorver aquilo. Ela é incapaz de entender o novo. Ela é incapaz de se moldar novamente. Ela é incapaz. Ela tem um pensamento e aquele pensamento é o pensamento dela, mesmo errado, é o que ela escolheu para a vida dela. E não tem quem mude aquela cabeça dura. E não tem quem mude o burro tchuco. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Diga amém, amém. Não tem quem mude aquele pensamento errado. E nós, gente, nós temos que ser qualquer coisa, menos couro de cabra. O couro de cabra, ele só absorve a fermentação uma vez, depois fica duro. Depois não adianta pôr nenhuma bebida ali que vai arrebentar. Não aguenta. Porque escolheu a pior forma de viver. Escolheu o pensamento errado. E continua naquilo, continua no pensamento errado. As coisas têm que ser assim. Porque se for assim, não dá, não vai funcionar. E pessoas duras, elas deixam de ser abençoadas. Porque a novidade não pode vir. Porque o novo de Deus, a transformação de Deus, porque Deus age como Ele quer, da forma que Ele quer, e que venha a mudança do Senhor na minha vida todos os dias. Mas tem gente que não. Porque se as coisas saírem diferente do que ela pensa, eu penso assim. Isso é um perigo, viu? Diga para o irmão, isso é um perigo. Mas é perigo mesmo. Eu penso assim, tem que ser assim. Por quê? Não, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Deus não vai poder pôr a mão na tua vida, rapaz. Deus não vai poder moldar. Porque a pessoa é fascinada por um pensamento e um jeito. Que Deus fala, então tá, segue, vai do teu jeito. Faz o que você acha, vai. Eu estou dando a direção, mas você não quer porque tem que ser do jeito que você pensa? Tem que ser na tua mentalidade? Porque tem gente que é assim. Sim ou não, gente? Não é na mentalidade de Deus, do Espírito Santo, conforme a palavra. É a mentalidade que ela escolheu para viver. Tudo tem que gerar em cima da forma que ela pensa, que ela acha. Daquilo que ela escolheu. Daquilo que ela escolheu. Da ideia dela. Da ideia dela. Amém? Até aí você entendeu, sim ou não? Você agora entendeu por que está escrito aqui odre? Porque está escrito o vinho novo? Tudo tem um porquê. Na Bíblia tudo tem um porquê. Então hoje você aprendeu. E a gente vai aprender mais ainda com uma pessoa que tinha uma mentalidade que quase arruinou a vida dela. Essa pessoa quase arruinou, quase arrebentou com a vida. Você quer ver? 2 Reis, capítulo 5. Vai lá. Não arrebenta a tua vida não. Diga para o irmão, não arrebenta a tua vida não. 2 Reis, capítulo 5. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Você já sabe que é Antigo Testamento, graças a Deus. Olha o que diz. Naamã, preste bem atenção, hein, no que você vai ler. Tudo isso aí que você vai ler, até a vírgula, está aí por um propósito. Escuta. Escuta o que você lê. Quando eu pedir para você ler. E preste atenção quando nós estivermos acompanhando juntos. Diga amém. Se você veio aqui para mudar de vida e você permitir Deus entrar na tua mente, no teu coração, você vai sair daqui transformado. Transformado. Caso contrário, bispa, você vai continuar vivendo a mesma vida. A mesma. E não adianta chorar. Escuta bem. Naamã
comandante do exército do rei da Síria, era grande homem, mediante o seu senhor, mediante o rei, e ele era de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, poderoso, porém, o quê? Porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela para sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Pare aí e olhe para mim. Pare aí e olhe para mim. Quando a gente começa a ler isso aqui, parece que a gente está lendo um dossiê da vida de uma pessoa. A gente vai lendo todas as qualificações de Naamã, e não é por acaso que está ali. A gente viu que Naamã tinha dado vitória para o rei da Síria. A gente viu que Naamã era um homem de renome. A gente viu que Naamã era um homem que tinha conceitos. Sim ou não? Era um homem que era conceituado, reconhecido, poderoso. Naamã era líder de um exército e não era qualquer exército. Não era nadinha fraco. Naamã tinha poder. Naamã era rico. O braço do rei estava apoiado em Naamã. Naamã tinha todo o apoio do rei. Naamã era o cara reconhecido, graduado. Naamã era Naamã. Só que chegou um problema na vida de Naamã. Chegou um problema na vida de Naamã que parou a vida de Naamã. E existem certos problemas na nossa vida que é assim, chega com o intuito só de parar com a vida da pessoa. Talvez você está passando por isso. Olhe para mim. Talvez você está passando por isso. Você viu que chegou na tua vida um problema. E esse problema está parando a tua vida. Está parando a tua vida. Aquele tipo de problema que quando chega, ele chega neutralizando a vida da pessoa. Foi o que a lepra fez. Foi o que a lepra fez com Naamã. Paralisou a vida de Naamã. Paralisou os sonhos de Naamã. Paralisou a expectativa de brilhar de Naamã. Porque se a lepra hoje é um problema sério, você imagina antigamente que ninguém sabia como tratar. A lepra, ela come dedo, ela come pé, ela come orelha, ela come a face, ela come os membros. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar pessoas no leprosário. Eu fazia trabalho de evangelismo no leprosário. Quantas vezes eu saía de lá e passava a noite em claro, só pensando no que eu tinha visto. Só pensando na cena que eu tinha visto. Uma coisa horrorosa. Uma coisa que te paralisa mesmo. Você não tem a lepra, mas só de você olhar para a pessoa que tem a lepra, aquilo te paralisa. Porque aquela maldição vai comendo a pessoa. Vai comendo a pessoa viva. É isso que a lepra faz. E como era que um capitão, como que era que uma pessoa que tinha um renome, um grande nome, como um grande guerreiro, que dava vitória para o seu rei, ia continuar com as mesmas credenciais com o rei, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com lepra, leproso.
Como que uma pessoa do patamar de Naamã, como que uma pessoa da categoria de Naamã ia viver com aquilo? Primeiro que não ia viver muito tempo, ia morrer. Ele ia ter que se esconder, porque num todo eles viam a lepra como contagioso. Ninguém queria ficar perto de quem? De um leproso. Até hoje é assim. Imagina naquele tempo. Ninguém ia querer ficar perto dele, aquele que tinha toda a exaltação, aquele que tinha todo o glamour, aquele que tinha todo o renome. Agora ia fazer o quê com a vida? Se ele foi paralisado pela lepra. Ele estava desesperado, gente. Naamã estava desesperado. E o desespero foi tanto que agora ele parou para ouvir o que uma escrava estava falando. Ele agora parava para ouvir o que uma escrava, serva de um Deus que ele não conhecia, serva de um Deus que ele não servia, porque Naamã servia os deuses do rei. Naamã entrava na casa dos deuses do rei e oferecia sacrifícios aos deuses do rei dele. Para Naamã ter feito isso, é porque ele viu que a vida dele tinha parado, que não tinha mais jeito. E talvez você está aqui assim: bispo, eu olho para a minha lepra, eu olho para a minha situação, eu olho para o que eu estou vivendo hoje aqui e eu estou paralisado, eu não sei o que fazer. Eu olho ali para o meu casamento, bispo, todo dia, e eu não sei o que fazer, eu estou paralisado naquele problema. Naamã estava assim, viu? Mas aí a serva que servia o Deus de Israel, ela foi trazida de Israel. A serva do Deus Todo-Poderoso, conversando com a sua senhora, falou assim: olha, eu estou vendo o que aqui o meu senhor está passando. Ele vai morrer. Eu sei disso. Mas isso pode ser transformado se ele for até o profeta. Ela não entendia o que a menina estava falando. Ele não entendia que ir até o profeta seria o mesmo que ir até Deus. Então ele falou: bom, não me resta outra saída. Eu vou lá, né? Ela está dizendo que o profeta vai me curar, então eu vou lá. Aí olha agora a mentalidade dele. Agora que o negócio pega. Diga para o irmão: é agora que o negócio pega. Agora que o negócio pega. Porque ele saiu assim, ó. Olha para mim. Ele saiu assim, apenas em uma ideia, apenas em um pensamento. Então eu vou lá, né? Então o profeta vai me curar. Aí ele foi. Diga para o irmão: ele foi. Mas ele foi na mentezinha dele. E eis o problema. Ó. Versículo 9, vamos resumir aí. Veio, pois, Naamã com seus cavalos. Diga cavalos. Você vai entender já por quê. E diga os seus carros. E parou à porta da casa de Eliseu. Quem era Eliseu? O profeta. Então Eliseu, que já sabia da história, que já estava aguardando, Deus já tinha falado com ele, o rei também. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e tu ficarás limpo, liberto, curado. Naamã, porém, muito se indignou. E uma outra versão diz: muito ficou furioso. E uma outra versão diz: e ficou com raiva. Procura na NVI, procura na atualizada e procura na corrigida, que você vai ver essas palavras. Ele ficou nervoso, ele ficou com raiva, ele se indignou.
Foi isso que ele fez. Por quê, hein, bispa? Por que ele se indignou? Olha aqui, olha aqui. Naamã, porém, muito se indignou, ficou com raiva, se estressou e fez o quê? E se foi. E foi dizendo, ainda abriu a boca. Pensava eu que ele sairia até comigo, por-se-ia de pé. Ele invocaria o nome lá do seu Senhor, do Senhor seu Deus. Ele ia mover a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ó a mente. Vocês estão entendendo agora? Ó o pensamento. Ó o pensamento dele. O que ele não sabia era que Deus não queria apenas curá-lo, Deus queria salvar a alma dele. Talvez o que você não sabe ainda é que Deus não quer resolver o problema da tua lepra apenas. Deus quer transformar você. Deus quer salvar você. Deus quer mudar você. Deus queria mudar a forma de Naamã pensar, rapaz. Olha o pensamento dele. Ele não veio falar comigo. Ele mandou o recado. Como é que eu venho de uma terra tão distante? Eu parei aqui na porta da casa dele com os meus carros, com os meus cavalos. E se você ler depois o resto tudo, você vai ver que nas carroças, nos carros dele, estavam lá os presentes. Porque ele dizia assim, bom, esse profeta me cura aí, eu dou uns presentes para ele, já pago logo, né? Eu já pago, já resolvo a parada e vou embora, não olho nem para trás. A mente. A mente. Ele não saiu para falar comigo. Eu pensei, ele falando com os servos dele, eu pensei que ele ia sair, ele ia clamar ao Deus dele, ele ia passar a mão na minha lepra. Ele tinha que passar a mão, viu? Naamã está achando que... Naamã, no pensamento de Naamã, na mente de Naamã, ele teria que passar até a mão. Talvez esse seja teu problema. Deus está falando para você fazer uma coisa e você não faz porque você acha diferente. Você pensa diferente. Eu penso. Com Deus não funciona, meu irmão. O que eu penso, com Deus não funciona. O que você pensa, com Deus não funciona. O que eu penso que você pensa não muda a nossa vida. O que é que muda a nossa vida, bispa? Eu tenho a minha mente aberta para obedecer o que Deus fala. Para muitos é ridículo. Eu vou lá nada naquela reunião, passar meu pé no sal. A mente. Eu vou passar no caminho do sal. Deus está falando isso. Deus está falando isso. Mas a mente da pessoa amarra a vida dela. A mente dela, a forma que ela escolheu de vida, amarra a vida dela. É o dono do mesmo pensamentozinho de sempre. Bom. A mão, olha para mim. Bom, lascou. Diga para o irmão, lascou, pronto. Naamã, olha aqui Naamã. Por que ele não saiu, não passou a mão na minha lepra? Eu pensei que ele ia sair, vinha falar comigo, e nem comigo ele falou. Olha o pensamento. Olha o pensamento. Não é no teu pensamento que você vai vencer. É no pensamento de Deus. É obedecendo o que Deus está falando para você obedecer. Porque quando nós obedecemos a Deus, o milagre acontece. O poder da obediência é muito mais além do que você pensa. Obedece. Escuta Deus. Por que ele não veio? Diga, vá. Por que
ele não passou a mão na lepra? Por que ele não disse, clamou a Deus, passou a mão e o leproso ficaria curado? Ele estava falando dele mesmo. E ele foi embora. Veja o problema, ele foi embora. Quando o moço deu o recado de Eliseu, porque Eliseu não foi lá nem olhar na cara dele. Porque se Eliseu tivesse ido olhar na cara dele, Deus não ia poder fazer o milagre da transformação da mente, do coração e da alma. Se Eliseu tivesse aceito os presentinhos, se Eliseu tivesse feito a corte para ele, Deus não ia poder mover o coração dele. Então Deus está agindo, Deus tem a forma de agir, e você não está entendendo, porque você se prende a um pensamento. Você se prende à tua maneira, e você não está entendendo nada do que está acontecendo, porque você está nessa mentezinha de sempre. Ele foi embora com raiva. Diga, magoou. Magoou. Foi embora. E foi xingando Eliseu. Você já viu alguma coisa parecida por aqui assim, mais ou menos? Que tem gente que é assim. Aprende a viver uma vida que não vai trazer resultado. A forma que ele pensava, o orgulho dele, a prepotência dele, o pensamento dele, eu sou assim, ia levar ele para o buraco, porque ia morrer. Ia morrer. Quantas são as pessoas que elas são capazes de viver uma vida de derrota, porque não abre a mente para entender a palavra de Deus e o que Deus está dizendo? Porque ela não aceita mudar. Não aceita. Não aceita mudar. As coisas têm que acontecer do jeito que pensa. E não pode contrariar, não. Senão vai embora com o quê, gente? Com raiva. Veja. Aí ele foi reclamando, falando, xingando meio mundo. Versículo 12. Escute bem. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ao pensamento, Jesus, diga Jesus. Diga Jesus. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e seguiu e se foi com o quê? Com indignação. E para a sorte dele, ele tinha pessoas, ele tinha pessoas do lado dele que tinham entendido. Para sorte, diga para sorte. Para sorte dele, ele tinha pessoas que amavam ele. E tem gente que é assim, para sorte dela, ela tem alguém do lado, porque senão estava ferrado. Aí as pessoas que estavam do lado começaram a falar com ele, para pôr juízo, para ver se abria a mente. Diga para o irmão, abre essa mente, abre a mente, abre a mente. Aí olha aí. Então, versículo 13, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu senhor, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Ou seja, você nem sabia o que é que ele ia dizer, mas se ele falasse uma coisa difícil, você não ia fazer? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Disseram assim para ele: qual é o problema em você obedecer? Qual é o problema em você fazer o que está te mandando?
Qual é o problema em você obedecer o que o homem de Deus falou? Ele não te mandou ir para a água, não mandou você mergulhar lá. Mergulha, criatura. Você vai embora, você vai voltar para Damasco, você vai voltar para a tua terra com a lepra na tua vida. Você vai morrer. Foi esse o papo. Foi essa a conversa. É isso que você está lendo. Exatamente isso que você está lendo. Você vai deixar de viver o milagre de Deus. Você vai deixar de viver as maravilhas do Senhor por causa do teu orgulho, por causa do que tu pensa, por causa da tua forma, por causa do teu achismo. Tu vai quebrar a cara, tu vai voltar para morrer na tua terra. Porque foi aqui em Israel que o homem de Deus disse para você mergulhar, para você descer as águas. É aqui que Deus está falando para você fazer. Mas a pessoa ela não é liberta dos demônios, ela não é liberta da enfermidade, ela não é liberta do problema do casamento. Escute, mulher, escute o que Deus está te dizendo. Não é liberta do problema na família, não é liberto da miséria que vive, porque não é capaz de obedecer a Deus. Para o demônio sair, você tem que aprender a obedecer o Senhor dos Senhores. Para a tua vida mudar, você tem que ser capaz de obedecer o que Deus está dizendo. E se você não obedece, a lepra não sai, ela continua até te matar. Ela continua. Ela tem o poder de comer um dia o pé, o braço, o rosto, a orelha. Era assim que eu via as pessoas dentro de um leprosário. E lá dentro eu dizia: Senhor, misericórdia. Porque essas pessoas estão sendo comidas vivas. O demônio está lá, a praga está lá, a miséria está lá, o devorador está lá. Mas ela não obedece a Deus no dízimo. Porque ela acha. Quem está entendendo isso aqui? Pera, levanta a mão direita e diga: eu estou. O devorador continua lá, mas ela não se submete a dar o dízimo. Você vai morrer com esse devorador na tua vida. Bispo, está me jogando praga? De jeito nenhum, muito pelo contrário. O Espírito Santo, através da minha vida, está tentando abrir teus olhos. A pessoa tem uma pombagira na vida sentimental. E o Espírito Santo vem e fala: obedece, não tenha sexo ilícito, tenha uma vida comigo, eu vou te abençoar. Mas não obedece. Ela prefere o sexo, a pombagira, do que ser feliz. Vai morrer com a pombagira. É a lepra da pessoa. E ela quer a lepra. Você quer a lepra? Você quer a lepra na tua vida? Até quando essa lepra maldita vai estar no teu caminho? E os oficiais falaram para ele: ô meu senhor, tipo, pelo amor de Deus, você caminhou tantas léguas, você caminhou dias, você chegou aqui em Israel para voltar com a lepra. Você entrou dentro da igreja onde é ministrado o poder de Deus para voltar para casa com a lepra. Essa lepra vai continuar consumindo o que é teu. Eu estou falando com você e eu estou pegando fogo nesse altar. Eu estou pegando fogo. Deus está dizendo para você: aprende a me obedecer. E olha, a ordem de Deus vai vir através dos profetas, viu? Se você não entendeu, entenda.
Entenda. Vai vir através do profeta. E às vezes o profeta não vai estar nem falando com você diretamente. Vai mandar o recado. Mas o problema maldito é obedecer a Deus. E só obedece quem muda a mente. Só obedece quem esquece de pensar no que acha. Só obedece aquele que é renovado pelo poder de Deus na mente. Na mente, diga na mente. Na mente. Essa mente tem que ser mudada para mudar o espírito e a lepra cair por terra. Meu Deus, isso é muito forte. É a lepra aí. A lepra. Porque a pessoa não muda. Pensamentinho. Mesma forma de pensar errada. Continua na mesma forma de pensar errado. Continua no mesmo pensamentozinho. E parece que contamina, né? É a mesma. Quem está entendendo? Faça assim, faça assim, faça assim. Está todo mundo vivo aí? Diga aleluia. Vocês estão entendendo, gente? Rapaz. Então chegaram-se a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta coisas difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Tem gente que prefere continuar com a... Então desceu, diga graças a Deus. Ah, aqui ó. Então desceu, resolveu descer, né? A lepra já estava apodrecendo tudo. Então desceu e mergulhou aonde? E foi no Jordão que o profeta mandou? Foi. Faz o que o profeta manda e prosperareis. É bíblico. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra de quem? Ah, tá, diga assim pro irmão. Ah, tá. Então era conforme a palavra do homem de Deus. Ah, tá. Me segura, Jesus. Aí o cabra mergulhou consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança. E o que é que aconteceu? Qual foi o milagre? E ficou limpo. Aleluia. Aplauda o Senhor. Olha o segredo. Obedece. Obedece. Obedece o que Deus está falando. Daqui a pouco a gente vai passar no vale de sal. Obedeça, porque daqui vai sair o teu milagre. Essa lepra não vai passar daqui. Vai ficar no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Você veio para ser limpo. Você veio para ser abençoado, meu irmão. Amém? Pergunta para o irmão: tu vai para casa com a lepra ou não? Aí olha o milagre. Aqui ó. Olha onde Deus queria chegar com tudo isso. Escuta. Olha onde Deus queria chegar com tudo isso. Diga para o irmão: com tudo isso. Ó a oração. Com tudo isso. Versículo 15. Diga para o irmão: segura essa. Voltou Naamã. Escuta. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva, toda a cambada teve que voltar. Veio, pôs-se diante dele e disse: vê se a mente dele não mudou. Olha. Vê se a mente do cabra não mudou. Diga: muda. Veja se a mente dele agora não era outra. Vê se o pensamento dele agora não era outro. Vê bem. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis, ó o papo, eis que agora reconheço
que em toda a terra não há Deus senão aonde? Em Israel. Agora, pois, te peço, aceitas um presente do teu servo? Aí o servo de Deus falou, porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Olhe para mim, olhe para mim. Ele veio, agora ele veio diferente. Agora ele não veio para pagar não, ele veio porque ele estava muito feliz e ele tinha reconhecido que não existia outro Deus, senão o Deus que estava onde? Em Israel. A partir daquele momento, Naamã se convertia, gente. Para você ver como que é forte o poder de Deus, Deus não queria só tirar a lepra da vida dele, Deus queria ele. Como Deus não quer que você venha aqui, passe no caminho do sal, só para ter o seu corpo limpo, ou o seu problema resolvido. Deus quer você. Deus quer te dar mais. Você que não está vendo. Aí ele falou assim, não, tão certo como vive Deus, que eu não estou aqui para receber presente. Te converte, volta para a tua terra. Lê depois de tudo isso. Aí Naamã fica se sente tão abençoado, ele quer tanto Deus, ele disse para Eliseu, a partir de hoje, eu nunca mais sacrificarei a outro Deus. Eu nunca mais servirei a outro Deus. Tanto é que ele pediu para levar um pouco da terra de Israel. Ele falou assim, dá para mim um pouco da terra de Israel, que eu vou levar para minha terra. E ali onde eu colocar a terra, eu vou servir e eu vou sacrificar o Deus de Israel. Rapaz, o poder da transformação aconteceu na vida dele, porque ele abriu a mente, ele abriu o coração, ele obedeceu. Obedeça a Deus e você vai ter seu milagre. Quando Deus falar para você, vem para a igreja, vem. Mas por quê? Mas por quê? É todo dia, mas não sei o quê. Eliseu só atendeu ele, porque ele mudou. Porque o propósito de Eliseu era, se não mudar, não olhe nem na cara. Sim ou não? Se não mudar, não olhe nem na cara. Foge, foge ou não é forte? Hã? Vai lá, meu auxiliar vai lá e diz, manda o cabra mergulhar com a cara na água. 7. Diga para o irmão, 7. Diga para ele dar 7 mergulhos, senão a lepra não sai. Aí ele foi reclamando, chutando pedra, chutando lata e xingando. Ia embora. Estava disposto a ir embora com a lepra. Para não fazer o que Deus mandou. Fala para o irmão assim, não diga. Jura? Fala para o irmão, jura? Tem gente assim. E adivinha onde? Na igreja. Quer que a lepra sai? Por que a lepra não sai? Por que essa lepra está me comendo? Deus não está vendo que a lepra está me comendo? Já levou meu pé. Mas não é capaz de mudar. O diabo vai continuar te comendo. Se você não obedecer a Deus. Porque uma vida sem obediência a Deus é uma vida de fracasso. A lepra vai continuar. O profeta só olhou na cara dele porque ele resolveu abrir a vida dele para Deus. Porque para o profeta, o negócio funciona assim. Quer Deus? Estou contigo. Tu não quer Deus? Vaza. Vocês nunca entenderam isso, gente? Quem já entendeu? Profeta não perde tempo. Mercenário perde. Profeta não. Quem entendeu? E chegou a hora de toda lepra sair da tua vida.
Chegou a hora de toda perturbação espiritual, mental dentro de casa. Chegou a hora de toda agonia. Chegou a hora de toda derrota. Chegou a hora de toda ferida. Chegou a hora de todos os demônios saírem da tua vida, no nome do Senhor Jesus. Quem vai obedecer o que Deus está falando? Obedeça! E você vai ver a glória de Deus. Aplauda o Senhor. Amém? Sim ou não? Cuidado para não ser o odre velho. Cuidado para não ser o duro, que a palavra não entra. Entendeu? Se você está assim, você tem que deixar esse couro duro da tua vida. Você não pode ser esse couro duro. Você tem que ser aquele que Deus molda. Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.